nessa edição do Jornal do Univates. Presídio de Arroio do Meio inaugura sala multiuso, alunos do Castelinho voltam às aulas e ainda a reforma trabalhista entra em vigor no sábado. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. O estado de conservação das rodovias brasileiras piorou em 2017, se comparado ao ano anterior. É o que mostra a pesquisa sobre a malha rodoviária nacional, que a Confederação Nacional do Transporte realiza todos os anos. A 21ª edição do levantamento aponta que o país precisa investir cerca de 294 bilhões de reais para ter uma infraestrutura rodoviária adequada à demanda nacional. O Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Arroio do Meio inaugurou hoje pela manhã a sala multiuso do Presídio Estadual da cidade. A casa prisional atende 6 municípios da região. R$54 mil investidos no projeto. Os recursos vêm do Judiciário de multas aplicadas a pessoas que cometeram alguma infração. A placa inaugural foi descerrada por autoridades. Agora, os 55 detentos do Presídio Estadual de Arroio do Meio têm um local exclusivo destinado às atividades. Um espaço idealizado por nós, do Conselho da Comunidade, para conseguir executar outras ações de planejamento, de organização, de atendimento às famílias aqui dos apenados, né? Que até então nós não tínhamos um espaço adequado. Então, ela veio hoje com o intuito de poder ampliar e garantir um espaço adequado, então, para as ações que já vêm sendo desenvolvidas aqui. Essa obra foi pensada para oferecer uma melhor estrutura para atender os apenados. Essa obra foi idealizada pela comunidade local, juntamente com a parceria com a SUSEP, mas pela comunidade local, visando justamente acolher o preso, oferecer um tratamento penal para esse preso, e fazer com que esse preso retorne para a sociedade daqui de Arroio do Meio um pouco melhor ou ressocializado. O presídio atende hoje os municípios de Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Brécia, Travesseiro, Pouso Novo e Arroio do Meio. A sala multiuso destinada a pesquisas, espaços para familiares, equipe pedagógica e reuniões. Local para aproximar o apenado da comunidade. Nós conseguimos ampliar o presídio para a sala de aula, nós conseguimos ampliar para uma sala de trabalhos. Nós temos na parte da manhã os presos que trabalham numa sala, num pavilhão de trabalho. E nós não tínhamos um espaço para esse tipo de atividades, de reuniões de planejamento com as equipes técnicas da SUSEP, com o Conselho da Comunidade, com o CRAS aqui de Arroio do Meio, com atividades do EJA. O corpo docente do EJA não tinha um espaço para se organizar. Grupos terapêuticos, parceria com entidades, com a saúde, com o CRAS. Esse espaço realmente é um espaço para poder ampliar as atividades que nós já vemos executando aqui no presídio. A sala também vai ser usada para o programa Tripé da Recuperação. Através do projeto, os detentos têm acesso a emprego, aulas no modelo de educação de jovens e adultos e auxílio religioso. Segundo a presidente do Conselho, o programa concorre ao Prêmio Nacional de Boas Práticas Inovare. O Tripé da Recuperação é as linhas de ações que norteia a ressocialização e a recuperação dessa pessoa que está aqui privada de liberdade, que é o trabalho, eles terem uma atividade laborativa, eles terem uma atividade de acesso à educação, que é através do EJA prisional, que nós conseguimos, em parceria com a CRED, Estrela, no ano passado, trazer o EJA prisional para cá. Então, nós temos também alunos frequentando a sala na parte da tarde. E o terceiro tripé da recuperação é a espiritualidade, que nós temos atendimento de padres, de pastores que vêm e dão assistência a esses presos. Então, o tripé da recuperação, que hoje está pleiteando um prêmio nacional, que é o Prêmio Inovare, baseado a recuperação baseada no trabalho laborativo, na educação e na religiosidade. Educar, incluir e transformar. A ideia é dar acesso à ressocialização dos apenados, diminuir a criminalidade. Eu costumo dizer que o apenado ele tem que ser tratado aqui dentro, porque ele entra, e a gente sabe que ele vai retornar para a comunidade. Então a gente tem como obrigação, pelo que dispõe a LEP, de tratar esse apenado. E justamente isso que a gente tenta fazer. Oferecer cursos, oferecer educação, tratamento psicológico, odontológico, enfim, para que ele retorne melhor para a sociedade. O encaminhamento de carteiras de trabalho foi suspenso em todo o estado.
A medida foi adotada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social após o serviço apresentar instabilidade ontem por conta da migração do Sistema Nacional para a Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social. O serviço deve ser retomado na próxima segunda-feira. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o FGTAS, suspendeu o serviço de encaminhamento de carteiras de trabalho e previdência social, como te falamos, nas agências do Cine durante essa semana. A decisão se deve por problemas na migração do Sistema Nacional para o DataPrev. A previsão é de retomada dos atendimentos na próxima segunda-feira. E no próximo bloco, alunos do Castelinho voltam às aulas. Já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Cerca de 200 atletas de todo o estado vão participar do Campeonato Estadual de Atletismo, categoria Sub-12. A competição é nesse sábado na pista de atletismo do Estádio Olímpico da Univates. As provas começam às 9 horas e seguem até às 12h30. Ao todo vão ser 13 pódios em disputa. O evento é promovido e organizado pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul. Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e libras são as opções oferecidas no Univates Idiomas. Os cursos estão com matrículas abertas e são destinados não só aos estudantes, como também a interessados da comunidade em geral. Entre os diferenciais das aulas está a presença frequente de intercambistas convidados que conversam com os estudantes e trocam experiências. Para se inscrever no programa, é necessário que os novos alunos façam a nova prova de nivelamento, que recebe inscrições até o dia 21 desse mês pela manhã. Pode ser pelo e-mail idiomas@univates.br ou pelo telefone 51 3714 7011. Depois de cerca de 2 meses paralisado, o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, Castelinho, voltou às atividades. Mobilização em função dos atrasos de salários dos servidores do Estado. 60 dias parados, exatamente 38 dias letivos perdidos que agora começam a ser recuperados. Essa é a situação das aulas no Castelinho em Lajeado. Período que agora precisa de uma atenção especial para que nenhum conteúdo passe despercebido. Avaliamos essa volta como positiva, né? Todos os alunos retornaram. Os professores, 39 professores estão em sala de aula, atendendo os alunos plenamente. A recuperação está acontecendo e vai acontecer a partir desse sábado. Teremos todos os sábados letivos a partir de hoje, com exceção do dia 23 e 30 de dezembro. A paralisação foi em função do parcelamento dos salários e de outras situações impostas pelo Executivo Gaúcho, condições de trabalho que não podiam ser aceitas, segundo a diretora do Colégio Estadual Castelo Branco. A greve, no momento atual, era muito necessária. Precisamos reavaliar muita coisa, né? Recebendo salário parcelado e o 13º em 12 vezes. Acredito que a gente fez uma reflexão boa enquanto greve e com a comunidade também, que nos apoiou bastante, dizendo para nós que bom, vocês pararam, tem que parar mesmo, vocês não merecem estar passando por isso, né? Acredito que até os alunos, tivemos apoio até dos alunos com relação à situação da greve. Agora a atenção precisa ser voltada para a sala de aula. Não dá para perder nem mais um dia, principalmente porque o período é de Enem e vestibular. Já estávamos fazendo planejamento com essa finalidade, né? Agora mais intensificado, acredito, para que eles se preparem melhor para vestibular e o Enem. Infelizmente não houve uma preparação, mas o Enem, a preparação desde os primeiros anos do ensino médio, e acredito que esse tempo tenha ficado alguma lacuna, mas eles conseguiram se sair bem, pelo menos a primeira prova. Segundo a estimativa da escola, as aulas devem ir até o dia 10 de fevereiro. O desafio é retomar as aulas, retomar o interesse dos alunos, né? Passaram-se 38 dias letivos, 60 sem aula. Eu acredito que os alunos também voltaram desmotivados, assim como os professores um pouco, porque a greve ainda não deu resultado, né? Temos alguns colegas, então, na luta ainda para que isso se efetive e a gente tenha um desfecho positivo. E
O maior desafio mesmo é a questão do recuperar as aulas, né? Recuperar com alunos conteúdos perdidos e fazer com que a gente tenha êxito no final do ano letivo de 2017. Foram 2 meses de paralisação. Mesmo com atraso nas aulas, movimentos como esse, segundo os educadores, às vezes são necessários para ajudar na democracia. Bom, e seguimos falando sobre a mobilização dos professores do Estado. O CEPER Sindicato propôs um calendário de recuperação de aulas ao governo. Em reunião na manhã de hoje com a Secretaria Estadual de Educação, os professores sugeriram um cronograma em que mantém os 45 dias de férias durante o verão. Assim, o ano letivo de 2017 se estenderia até janeiro, sendo interrompido ainda no primeiro mês de 2018 e retomado apenas em março. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Retornamos com o terceiro bloco do JU. A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação suplementar de cerca de 8,7 bilhões de reais para o crédito imobiliário. Os recursos são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Com essa suplementação, a Caixa diz que vai ter recursos suficientes para normalizar o ritmo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 4.000. A Petrobras autorizou uma alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas refinarias a partir de hoje, devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional. A decisão foi motivada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços. Realizado desde 2011 no Vale do Taquari, o projeto Passeios na Colônia vai ter novidades em 2018, com a opção de roteiros autoguiados. Segundo o fundador do programa, a ideia é aumentar o número de trajetos disponíveis para visitação na região, com a colocação de placas indicativas sem a necessidade de um guia. A sinalização vai ser posicionada em um trajeto de 3 a 20 quilômetros. Não vai haver custo para as prefeituras envolvidas no projeto, sendo que a iniciativa privada deve fazer a compra das placas. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o sol aparece no vale, mas intercalado por períodos de maior nebulosidade, em que pode chover de forma irregular. As temperaturas em Lajeado ficam entre 17 e 28 graus. Em Dois Lajados, a mínima deve ser de 15 e a máxima de 26. Já em Bom Retiro do Sul, as marcas ficam entre 17 e 28 graus. E a seguir, reforma trabalhista entra em vigor no sábado. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do JU. A apresentação de um único documento para diferentes serviços pode ser uma realidade para os brasileiros. O Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional publicou uma resolução que recomenda o CPF como o documento nacional do cidadão. Segundo a proposta, cada número de CPF vai estar vinculado aos dados biométricos de cada pessoa, garantindo a unicidade dos registros e a segurança da identificação. A decisão apresenta menor custo para os cidadãos, empresas e órgãos públicos e vai permitir a simplificação e a ampliação no acesso a diversos serviços. A reforma trabalhista, sancionada em julho, entra em vigor nesse sábado. São inúmeras mudanças que afetam trabalhador e empresa. A reforma amplia o peso das negociações entre empresas e empregados. Com isso, permite que esses acordos se sobreponham a outras leis. Para essa professora da área do direito, as mudanças geram um cenário de insegurança. Isso não é bom, tá? Porque isso traz uma coisa que a gente chama de insegurança jurídica. As pessoas não sabem exatamente quais são as regras do jogo e como elas serão aplicadas. Isso é ruim para o empresário, que não sabe exatamente que regra seguir e se a regra que está na lei vai ser aplicada ou se ela contradiz a Constituição, por exemplo, e não será aplicada. Isso é ruim para os advogados, isso é ruim. Então, insegurança é algo que essa lei está trazendo e que vai precisar de um tempo até as coisas se sedimentarem e a gente poder ter uma certa certeza assim, de algumas coisas, como elas serão aplicadas.
As alterações mexem em pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. Essa lei que entra em vigor agora dia 11, ela mudou muita coisa. Mudou mais de 200 dispositivos da CLT, isso assim, são muitos detalhes. E restringiu bastante uma série de direitos que já se tinha conquistados, historicamente conquistados. Entre as alterações, destaque para o trabalho intermitente. Agora, o empregador, se quiser, ele só chama o trabalhador quando ele precisa e só paga pelas horas trabalhadas. Então, isso pode gerar situações em que a pessoa vai ganhar, inclusive, menos do que um salário mínimo, dependendo do número de horas que ela for chamada naquele período, né? Isso é uma coisa que a gente nunca teve no nosso sistema. Outra alteração que, segundo a professora, pode causar maiores impactos é a prevalência do que é negociado sobre as leis. Então, a prevalência do negociado sobre o legislado é permitir que acordos e convenções coletivas de trabalho negociem situações menos benéficas aos trabalhadores do que o que está na legislação. Então, a partir disso, você já pode imaginar que abre-se um leque de situações que vão ser teoricamente permitidas, tá? Pela lei que entra em vigor. Começou às 5 horas a sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado. Na pauta do dia é discutido o plano a ser levado adiante para a sede própria da Câmara de Vereadores. São duas opções: a compra de um prédio pronto ou a construção de um imóvel. Os custos prévios variam de 3 a 15 milhões de reais. A sessão começou às 5 horas da tarde. Seguem abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para o concurso público de Westfália. As vagas são para os cargos de agente de saúde, psicólogo e professor de séries iniciais do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas no site unrs.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates, a partir do 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.